Bem, retomando aqui, as classificações específicas, né? O osso heterotópico, por exemplo, ele é uma última classificação, eu quis colocar aqui, porque muitos confundem como osso acessório o osso extranumerário. Não é. Então, como eu falei agora há pouco, né? Aquela sexta vértebra lombar, que pode ser classificada como osso acessório, ela também é um osso irregular. Continua sendo classificado como osso regular, porque vértebra é um osso regular. Mas como ela extrapola a contagem de 206 ossos, ela é classificada como osso acessório ou extranumerário. Osso heterotópico, estou falando doideira aqui, é como se essa vértebra existisse, mas não na coluna vertebral, fora do local ali, completamente. Ou você faz um raio-x e descobre que tem uma massa óssea aqui no meio de uma musculatura do braço, entre o bíceps e o músculo braquial. É um osso que cresceu numa região fora do local. Então, alguns ossos, ele pode ser considerado também assim, ele é extranumerário, porque ele é um osso que está extrapolando a contagem, mas ele está completamente fora da organização do esqueleto. Então você pode ter isso. Então não é a mesma coisa. Alguns livros ou autores, quando falam sobre classificação de ossos, nem vão falar desses ossos heterotópicos, mas eu quis trazer essa classificação para vocês. Então, osso longo, osso curto, osso laminar, osso irregular, osso pneumático, osso acessório, osso sesamoide, osso periarticular. Então você pode ter um osso que é extranumerário, está próximo de uma articulação. Eu mesmo tenho um osso extranumerário aqui no meu pé. Então eu movimento aqui assim, faço movimentos assim com o meu pé, de pisada, parada, eu sinto esse osso movimentando. Então eu descobri que tinha esse osso, né, com uma forte dor que eu sentia no meu pé, aí eu fui fazer uma radiografia e descobri, ele não era a causa da dor, mas descobri que eu tinha esse ossinho. Depois eu fui realmente prestar atenção que faz um barulhinho aqui, dá uma movimentação aqui estranha, e ele está ali. É um osso possivelmente próximo de um tendão ou intratendíneo, próximo de uma articulação, mas ele é um osso extranumerário. Então é comum todos nós termos esses ossos, nas mãos e nos pés. Se eles estiverem próximos de articulações, são periarticulares, né? Ossos pneumáticos e suturais. Obviamente que todo osso sutural, ele também é acessório, é extranumerário. Ele é um osso que cresceu ali na sutura sagital. Então é muito comum, a gente vai examinar um crânio, você não observa uma sutura apenas assim íntegra, né? Com dentes e serras. Elas, de certa forma, as placas dos ossos parietais se entrecruzando. Você observa a sutura, mas você observa que a linha de sutura de tecido fibroso envolveu alguns crescimentos ósseos que ocorreram no tecido fibroso isoladamente, mas que formaram pequenos ossos. Esses ossos são nomeados ossos suturais ou wormianos. Vocês vão encontrar essa terminologia também, ossos suturais ou wormianos. Ossos pneumáticos, o osso frontal, falando melhor um pouquinho, né? O osso frontal, os ossos etimoide e esfenoide e o osso maxila. Esses ossos, eles possuem cavidades aéreas. Os ossos não são maciços na face, né? A nossa cabeça ia pesar demais. Então, essas cavidades aéreas, conhecidas como os sinos da face, né? Ou seios da face, eles se comunicam com a cavidade nasal, principalmente lá com o meato médio, né? Mas tem comunicação também com o meato superior e lá com o recesso esfenoetimoidal. Então esses seios da face eles estão presentes no osso frontal, no osso maxilar ou maxila, né? Maxilar e a mandíbula inferior. Na mandíbula não tem seio, só nas maxilas, lembrando que são duas, né? Maxila direita e esquerda. Então, nas maxilas, no esfenóide, no etimoide e no frontal. Então, esses ossos, eles possuem dupla classificação. O osso maxila, o esfenóide e etimoide são ossos irregulares e pneumáticos. O osso frontal, ele é classificado como laminar, por causa da sua forma que chama bem a atenção, essa parte de estrutura de parede e de fossa craniana e de parede mais anterior, ele é laminar, mas ele também é pneumático. Então isso é importante a gente pontuar. Então a classificação dos ossos, é importante você saber os ossos, nomeá-los, localizá-los e classificar todos esses ossos.
Isso aqui é importante, muito importante, quando a gente estuda o esqueleto. São as posições, as normas, as vistas, né? Na vista anterior, na vista posterior, na vista ou na norma lateral. Não é? Existe ainda a vista superior, no caso, para o crânio, ou se eu tirar o crânio, as estruturas que eu vou observar dentro do gradil torácico e as estruturas do membro superior, e a vista inferior, aqui eu estou vendo os ossos ilíacos, né? Então aqui o acetábulo do osso ilíaco, que vai receber a cabeça do fêmur. Essa parte de ossos toda, ela vai ser possível a gente estudar, e a gente vai estudar mais profundamente quando estudar as estruturas segmentadas, né? Os segmentos corporais específicos. Aí a gente vai entrar mais. Hoje é uma apresentação, por mais que pareça bastante específica, mas é uma leve apresentação sobre o esqueleto humano, a sua nomeação, as suas divisões, as suas classificações, os ossos, a nomeação desses ossos. Isso a gente vai conseguir fazer tudo nesse nosso encontro aqui, né? Então, na vista anterior eu observo certos ossos, na vista posterior outros ossos e na vista lateral outros ossos. Então, na vista anterior, na região mais média aqui, medial, né, perdão, mais medial, eu vou encontrar o externo, né? Lateralmente ao externo as costelas, são 12 pares de costelas. No crânio eu vou observar na vista anterior a mandíbula, as maxilas, os ossos nasais. E eu coloquei essa imagem para a gente olhar o crânio. A gente vai ter momentos que a gente vai estudar o crânio isoladamente, né? Mas hoje a gente vê o crânio como um todo e a gente observa que existem regiões específicas no crânio, né? As órbitas, né? Aqui a cavidade óssea nasal, a abertura piriforme, comunica com a cavidade nasal óssea. A cavidade oral também aqui está serreada, porque os dentes estão encostados, mas existe uma cavidade ali que vai depender também dessa cavidade se formar de musculatura, né? Mas as órbitas e a cavidade nasal, por mais que tenha mucosa e musculatura, e no caso aqui os olhos e os integrantes viscerais da região, a fossa nasal, a cavidade nasal e as cavidades orbitais, elas são bem predominantemente ósseas, né? Então existem ossos específicos de cada região, né, do crânio. Então, na vista anterior, o frontal aqui, né? Na vista posterior, o osso occipital, os dois ossos parietais. Ele é possível na visualização superior, né? Você vê os parietais. Você vê também na vista posterior. Na vista anterior, já não observa, assim, geralmente o frontal. Você pode observar, dependendo do crânio, uma partezinha mais anterior, uma pequena parte mais anterior desse osso. Mas os ossos parietais, eles são mais visíveis na vista posterior, na vista lateral, são bem visíveis assim. Pela posição anatômica, o frontal, ele é predominantemente na face. Então, nessa parte frontal, você não vai observar os ossos parietais. Só se eu fizer assim com o crânio, né? Aí eu vou alterar a vista, vou alterar a norma. Então, na posição anatômica, esses ossos parietais eles são vistos posteriormente e lateralmente. A coluna vertebral, como eu já falei, são no pescoço, na região cervical. Eu tenho 7 vértebras cervicais. Elas são nomeadas pela numeração: C1, C2, C3, C4, C5 e C7. Só que a gente tem nomeações especiais. A primeira vértebra a gente chama de Atlas, a segunda vértebra de Axis, isso é uma referência à mitologia, né? O Atlas, né, como sustentando esse grande crânio nesse planeta, né, na Terra, no universo, né? E aí você tem aqui o Atlas, o Axis, as outras vértebras, até a C7, que a gente chama geralmente de vértebra proeminente, que ela tem um processo espinhoso, que é esse processo mais posterior da vértebra mais proeminente, a gente chama de vértebra proeminente. Mas geralmente é C7, é as Atlas e Axis que são conhecidas como C1 e C2. A gente vê na vista anterior a região do ombro. Cuidado com isso, não existe articulação do ombro. Existe a região do ombro, que é esse primeiro segmento do membro superior, que justamente vai ser formado por algumas articulações, né? Que articulações? A articulação escapulohumeral,
e articulação acrômio-clavicular. Então essas articulações compõem a região do ombro. Alguns autores também vão colocar essa articulação externo-clavicular também fazendo parte, né? Então você vai ver isso diferenciado na nomenclatura. Mas a maioria dos autores colocam essas articulações sinoviais aqui, a glena humeral ou escápulo-humeral e a articulação acrômio-clavicular. Acrômio é um processo, é uma parte da escápula, né? E vai manter relação com a clavícula. Então você nomeia a articulação através desse critério. Você coloca os ossos ou partes dos ossos que estão sendo articulados ou relacionados. Então, se eu tenho uma articulação entre o acrômio, que é uma parte uma parte da escápula, e a clavícula, articulação acrômio-clavicular. Se eu tenho uma articulação entre o húmero e a escápula, articulação escápulo-humeral. Ou gleno-humeral. Por que gleno? Porque a cabeça do húmero articula com uma parte da escápula que se chama cavidade glenoidal ou glenoide. Então você chama de articulação escápulo-humeral ou gleno-humeral. No primeiro caso, fazendo referência, escápulo-humeral, fazendo referência a osso. No segundo caso, fazendo referência à região do osso que está na articulação. Então essas articulações vão ser estudadas também de maneira mais aprofundada. Essa questão da vista é importante por causa disso, da visualização dos ossos. Uma coisa importante de falar, os ossos ilíacos, né? Os ossos ilíacos, vocês vão encontrar isso também em textos, em questões de prova, e aqueles que já estudaram anatomia, obviamente, estudaram isso, né? O osso ilíaco, isso pode causar uma certa confusão. Ele tem regiões, tem partes, né? O ilho, o isquio e o pubis, que na realidade, quando o osso ilíaco está em formação, essas partes ainda estão não encontradas. Existe um tipo de crescimento, que a gente já falou no início da aula diferenciada dos ossos longos, onde esses ossos vão acabar se encontrando e vão se fusionar. Nesse caso, eles vão manter relação direta, sem presença de articulação, de resquício nenhum, de tecido fibroso, e aí essa massa óssea única vai formar um osso único, que é o osso ilíaco, de cada lado. Então o ilho, o isquio e o pubis vão formar o osso ilíaco. Então na contagem de 206 ossos, para dar 206 ossos, você não considera ilho, isquio e pubis, senão vai extrapolar. Você considera 2 ossos ilíacos, tá? Isso é importante. Então, como eu falei, não são 206 nomes, são 206 ossos. Na realidade, se você contar em casa, confere lá, são 49 nomes. Aí você tem que considerar o cuneiforme, tá? Para dar essa contagem. Cuneiforme, aí lembra que são 3, né? Medial, lateral e intermédio. Aí não pode esquecer de nada do ponto de vista de duplicidade ou de região. Outra coisa, considera vértebra, sendo o nome que você tem que decorar. E também considera o osso sacro e o osso coxígeo. E aí vai dar essa quantidade de ossos, de nomes aí, né? Para você decorar. Você já deve ter decorado. Então você tem os ossos do crânio, eu vou falar deles todinhos aqui, vou relacionar todos esses ossos, os ossos apendiculares, os ossos axiais, tirando o crânio, coluna vertebral e gradil torácico. Então isso é importante. Então, no esqueleto axial, né, aqui no crânio eu tenho o osso temporal aqui eu retirei nesse esqueminha, né, no programa lá da imagem, o osso frontal. Veja que o frontal ele forma a órbita também, tanto que aqui ele desmontou a órbita, você já não vê como você estaria vendo lá. Na vista lateral aqui, a mandíbula, né? Maxila, são 2 maxilas, não fala mais de maxilar superior e inferior, tá? Osso maxilar, osso mandíbula. Aí tem o maxilar direito e o esquerdo, né? Alguns ossos do crânio são ossos pares, duplos, né? Outros são ossos ímpares. Os outros ossos importantes, não pode esquecer desses ossos, eles vão entrar naqueles nomes e vão entrar nos 206. Os ossículos da audição, que ficam lá na cavidade timpânica, né? Da orelha média. Não chama mais de ouvido médio, tá?
Antigamente era orelha, ouvido interno, médio, não, agora é tudo orelha externa, média e interna. Vocês vão encontrar muito artigo ainda, muito texto, dependendo do lugar que você estiver e falando, também não precisa sair corrigindo, né? Mas na anatomia a gente considera o termo orelha média. Então lá na cavidade timpânica da orelha média, antigo ouvido médio, você vai encontrar os ossículos da audição, né? O martelo, o estribo e a bigorna. Então eles são importantes para essa transformação dessa captação, né, de estímulos pela membrana do tímpano e para alteração disso em sinal elétrico lá no órgão vestíbulo coclear. Então existe uma vibração e essa vibração ela é transmitida através desses ossículos e existem pequenas articulações entre esses ossos. É muito bacana isso, né? São microarticulações que permitem eles, de certa forma, se movimentarem. Eles não são rígidos completamente. Eles conseguem fazer uma leve movimentação que vão fazer, através lá da janela oval, a comunicação com o órgão vestíbulo coclear. Mas isso aí é neuroanatomia e foge um pouquinho aqui do nosso tema. Mas os nomes, os ossículos da audição, a gente tem que conhecer e saber. Eles ficam dentro do osso temporal. O osso temporal, e alguns autores, alguns livros, também consideram ele como osso pneumático, porque tem cavidades. O que acontece é que existe uma diferenciação. O osso temporal, em tese, ele não vai ter comunicação lá com a cavidade nasal, mas ele tem uma comunicação através lá da cavidade timpânica com a nasofaringe. Existe o osteofaringe, a tuba auditiva, que tem comunicação com ele através de uma tuba, que é a tuba de Eustáquio, né, tuba auditiva. Mas a tuba auditiva é que tá, ela não é osso, não é do osso temporal. Então, de certa forma, tem essa interposição da tuba. Aí o desconsideraria como tendo uma comunicação direta óssea, né? Mas alguns autores o consideram como sendo o osso pneumático. Mas o osso temporal melhor classificado, ele é um osso irregular, né? Ele forma parede de neurocrânio, mas ele tem uma forma muito com acidentes muito demarcados. Então, vocês vão encontrar ele mais sendo classificado como osso irregular do que como osso laminar ou como osso pneumático. Tá bom? Então, mas atentem para isso, que às vezes os autores utilizam as classificações e divergem um pouco um dos outros. O importante é saber os critérios que vão dar e vão definir aquela classificação, que aí você não erra, né? ou não se confunde. Por exemplo, o osso externo, né? Tem uma porção, uma núbrio, uma outra porção, o corpo, e o processo apófise tifoide, mas ele, como um todo, ele é um osso o quê? É um osso de parede, é um osso achatado, é um osso laminar. Justamente as costelas também. Aí vocês vão encontrar, poxa, mas o meu professor lá na graduação falou que é um osso longo. Eu tenho colegas que classificam o osso costela como osso longo, mas o que a nômina preconiza e os principais autores, a costela, se você observar, ela tem uma estrutura achatada, laminada, e ela forma parede torácica. Então isso dá um status para ela de osso laminar. Mas ela é o que? Alongada. Então você pode classificar como osso plano ou alongado. Eu já vi isso em livros e em alguns autores também bem consagrados. Então, mas eu já fiz 2 provas de anatomia como candidato e tinha questão para classificar o osso costela. E lá tinha classificação longo no meio das opções e laminar. E eu tasquei laminar e era o gabarito das 2 provas. Então, se você for observar, é um osso predominantemente classificado como laminar. Alguns classificam como longo, devido ao comprimento. Mas aí existe uma equivalência do comprimento chamando a atenção juntamente com a espessura. Então existe esse recurso de classificar junto, né? Ele é um osso plano alongado. Eu já vi bastante isso e também considero que não está errado não, que pode se classificar. Mas se você um dia for arguído com relação a isso, eu optaria pela classificação como osso achatado, plano ou laminado, que é a que prevalece. Então aqui, o osso externo, numa vista inferior, um pouco infero-anterior, mais inferior, eu vejo a coluna vertebral, a parte anterior da coluna, é interessante brincar com essas terminologias de posição,
A coluna vertebral é uma estrutura posterior no corpo, posterior e mediana no corpo, porém ela tem uma porção mais anterior, que é formada aqui pelos corpos vertebrais, ó. As vértebras se articulam de diferentes maneiras. Aqui eu estou vendo a articulação entre os corpos vertebrais, são as articulações sincondroses, as secundárias. Sincondroses são as sínfises, né? Você pode classificar direto assim, são articulações do tipo sínfise, são os discos intervertebrais. E aqui os corpos vertebrais. As vértebras são ossos irregulares. As vértebras cervicais, o atlas, o áxis, as outras cervicais, todas as vértebras torácicas, as 5 vértebras lombares, o osso sacro e o osso coxígeo, lembrem que são nomeados separadamente assim, né? Antes de se fusionarem, o osso sacro seriam 5 vértebras sacrais, e o osso coxígeo de 3 a 4 vértebras coxígeas. Mas para contagem, lembrando um osso sacro e um osso coxígeo. Desculpa ficar repetindo, mas é importante que isso aí as pessoas incorrem muito erro por causa disso. E todas essas vértebras, e aí de novo, o osso sacro e o osso coxígeo são ossos irregulares. E aí as vértebras não permitem outra classificação. Salvo se elas estiverem em número extra, aí seriam acessórias uma ou outra, mas em tese elas são ossos irregulares. Esses são os ossos ilíacos, né? Aqui o osso sacro. Veja que eu mantive na imagem estruturas importantíssimas, que a gente vai chamar de ligamentos. Eles estão presentes unindo ossos, partes desses ossos. E eles são nomeados de acordo com os ossos que mantêm relação anatômica. Isso é importante para a gente memorizar no futuro esses ligamentos e relembrá-los. Então não é tão difícil memorizar esses ligamentos. Geralmente eles são nomeados pela sua forma ou pelas regiões ou estruturas ósseas que unem. Não confunda ligamento com tendão, com articulação, com fáscia e com aponeurose, são coisas diferentes. Tendão é uma parte do músculo formada de tecido conjuntivo principalmente, mas é parte do músculo que prende o ventre muscular, né, as massas musculares contráteis ao esqueleto para movimentá-lo ou para fixá-lo ali. Então, o músculo tem uma parte contrátil e tem uma parte fixadora, que são tendões ou aponeuroses. Aí diferencia da face, que também é um tipo de tecido conjuntivo, mas com função de revestimento, de proteção, formar compartimentos. Diferente do ligamento, que também é tecido conjuntivo, mas com função de fixação de ossos, de reforço de massas ósseas nas articulações. E a articulação é um conjunto todo, no caso aqui, essas articulações aqui, essa, por exemplo, sinovial, quer dizer, tem cavidade, tem líquido sinovial, tem uma cápsula articular e vão existir ligamentos internos ali, intrínsecos, e ligamentos externos, extrínsecos, reforçando as massas ósseas, porque as articulações, elas trabalham com uma forte ação muscular e isso vai executar uma pressão muito grande sobre essas massas ósseas. Então, os ligamentos, para evitar que essas articulações deslizem ou possibilitem movimentos além do desejados, que são as famosas luxações, esses ligamentos reforçam a articulação, mantendo esses ossos na posição anatômica e possibilitando o deslocamento desses ossos apenas no eixo específico e esperado para aquela articulação. Então, os ossos ilíacos são classificados, voltando aos ossos, como ossos, aí também tem diferença. Muitos classificam como osso laminar, por causa da forma da porção do ilho, né, que seria essa predominante na visualização, mas vocês vão ver também como osso irregular. Então, o osso seria um osso laminar ou achatado, ou também o osso irregular, no caso do osso ilíaco, né? Eles se articulam posteriormente com o osso sacro e se articulam anteriormente com o outro. A gente realmente, às vezes, esquece dessa articulação, que é a articulação interpúbica, porque aqui é a região do púbis da parte do osso ilíaco, que é a sínfise púbica. Então, aqui o osso ilíaco são dois, o osso sacro, o osso coxígeo, e aqui o osso do segundo segmento do membro inferior, que é a coxa, né, o osso fêmur.